Fala concurseiro, estamos de volta com a melhor lei, a lei de execução penal, para mais um bloco e hoje nós vamos tratar das faltas disciplinares. Então, prevista aí a partir do artigo 49 da lei de execução penal. Então, vamos que vamos, senta a bunda na cadeira e vem estudar, guerreiro. Vamos lá, ó, na tela para você. Artigo 49 da lei de execução penal. Vamos que vamos, ó. As faltas disciplinares, deixa eu mudar aqui, ó, marca texto para mim, isso, vamos embora. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e as médias, bem assim as respectivas sanções. Então, vem comigo aqui, vem comigo, olha para mim, ó. Primeira observação que você deve anotar, primeiro bizu, né? As primeiras informações do artigo 49 da Lei de Execução Penal. Diz que as faltas disciplinares, elas são classificadas em leves, médias e graves. Beleza, mas o que é que você deve anotar agora? Que eu vou anotar aqui no quadro para você. Ó, as faltas disciplinares na lei de execução penal, você só vai encontrar as faltas graves, ó, falta grave. As faltas graves, elas estarão no rol taxativo aqui na lei de execução penal. E as leves e médias? As leves e médias, segundo o artigo 49, a lei de execução penal deixou a cargo da legislação local. Então você vai colocar aqui, ó, legislação local, vai ficar com as faltas, ó, leves, as faltas leves e as faltas médias, beleza? Médias, leves e médias. Então aqui a gente vai trabalhar o quê? As faltas graves. A gente vai trabalhar as faltas graves. As leves e as médias existem? Existem? Sim, com certeza existem. Legislação local, na legislação local. Beleza? Tranquilo? Primeira informação que você deve saber. Então, ó, a lei de execução penal trata apenas das faltas graves. A legislação local vai tratar das leves e médias. Tranquilo? Beleza? Tudo certo? Então, podemos começar? Podemos continuar? Vamos continuar então. Ó. Vamos continuar. Beleza. A lei de execução penal, ela só vai tratar das faltas de natureza grave. Beleza? É isso que a gente vai trabalhar agora. Lei de execução penal. Falta grave. Primeiro, eu quero que você coloque aí também, ó. Coloca aí. Pune-se a tentativa da falta disciplinar de natureza grave. Ela é punida com a sanção correspondente como se consumada fosse. Então, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, por exemplo, fuga é uma falta grave prevista na Lei de Execução Penal, no inciso 2 do artigo 50. Então, vamos lá. Fuga, fugir. Fugir é crime. Fugir é crime. Beleza. Aí o preso foi lá e começou a quebrar a cela. Chegou os policiais penais e evitaram que a fuga acontecesse. O preso, ele tentou fugir. Ele vai ser sancionado? Sim, ele vai ser sancionado e a sua sanção, vai ser correspondente à falta consumada. É como se ele tivesse fugido. Então, para o preso é melhor ele fugir. Porque se ele não fugir, ele vai ser punido de acordo com a sanção correspondente à falta consumada. Beleza? Gravou? Notou? Então, vamos seguir, ó. Outra importante informação que eu trago para você antes da gente entrar, né, nas faltas propriamente ditas. Antes da gente entrar e analisar falta por falta lá do artigo 50. Eu quero que você coloque aí, ó, a falta disciplinar de natureza grave, as faltas graves, elas refletem
elas refletem diretamente na execução da pena. Então, ó, as faltas graves, elas vão refletir diretamente na execução da pena. Como assim, professor? Vê só, você já estudou, já viu que o preso ele pode trabalhar, certo? E ele tem a remissão pelo aquele trabalho, a remissão de tempo, né, dias remidos. A cada 3 dias trabalhado, ele pode remir um dia de sua pena. Pode ser descontado um dia de sua pena, né, tanto pelo trabalho como pelo estudo. A gente já estudou. Então, você sabe que ele tem o direito à remissão. Agora, se o preso que tem seus dias remidos, ele trabalha, ele estuda e está acumulando os dias remidos, esse preso comete uma falta disciplinar de natureza grave. Vai refletir ou não vai na execução da sua pena? Vai, porque o juiz ele poderá revogar até 1/3 dos dias remidos desse preso, certo? Então veja que a falta grave, ela reflete diretamente na execução da pena. Grave isso aí, ó. Grave isso aí. Isso está onde? Lá no artigo 127. Eu vou mostrar para você. Isso são exemplos. Eu quero trazer mais um exemplo antes de eu colocar o texto de lei para você conferir aí, ó. Interrupção do prazo para progressão de regime no artigo 112, parágrafo 6º da Lei de Execução Penal também. Então, o preso que comete uma falta disciplinar de natureza grave vai interromper o prazo da progressão de regime. Então, por exemplo, o preso ele progride, ele entra no direito da progressão de regime com 16% do cumprimento de sua pena. Exemplo, né? 16%. Então, ele vai chegando perto. Quando ele chega em 15%, ele comete uma falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei de Execução Penal. Então, ele vai interromper aquele prazo. Quebrou o prazo, negão. Ei, perdeu. Então, a falta disciplinar vai refletir diretamente na execução da pena, porque ele perde o prazo. Ele interrompe aquele prazo para progressão e começa a contar a partir daquela falta. Eu vou mostrar para você artigo 112, artigo 125 da Lei de Execução Penal. Vai estar agorinha aí na sua tela. Então, se liga. Olha o que diz o artigo 112, parágrafo 6º. Ó. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Quero que fique só até aqui, ó, porque isso aqui a gente ainda vai estudar. Eu quero que você veja que a falta grave, ela interrompe o prazo da progressão de regime. Então, ela reflete diretamente na execução da pena. E o artigo 127 vai dizer o quê? Ó? Em caso de falta grave, mais uma vez, ó, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Então, veja que a falta disciplinar de natureza grave, ela reflete na execução da pena do preso. Então, o preso, se ele comete falta grave, ele vai ser prejudicado. Se ele comete falta grave, ele vai ser prejudicado em uma forma ou em outra, ou nas duas, beleza? O juiz ele pode revogar. E são exemplos. Existem mais que você vai ver ao longo da nossa aula. Beleza? Tranquilo? Então, ó, grava isso aí. Grava isso aí, porra. Ó. As faltas disciplinares de natureza grave, elas estão previstas em um rol taxativo da Lei de Execução Penal. E as faltas leves e médias a gente esquece por hoje, porque a nossa aula é de Lei de Execução Penal. As leves e médias você vai encontrar na legislação local de cada estado. Beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. Artigo 50, rol taxativo das faltas disciplinares de natureza grave. Se liga aí na tela para você. Oi. Tomar uma aguinha aqui enquanto você lê. Vamos lá. Ó. O que diz o artigo 50? Vou ler o artigo 50, inciso 1 e 2 e a gente vai analisar. Tranquilo? Então vamos lá. Artigo 50 diz que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, beleza,
as faltas graves. Então, vamos iniciar uma por uma. Inciso primeiro vai dizer que é falta grave incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, isso aqui é uma falta disciplinar de natureza grave. O inciso 2 traz mais uma falta que a gente já viu, que é o quê? Fugir, né? Então, fugir também é uma falta disciplinar de natureza grave. É uma falta disciplinar de natureza grave. E o que as faltas disciplinares, para que elas servem? Vê, elas servem para evitar que a conduta ela evolua e o preso cometa um crime. Veja que as faltas disciplinares, se elas se prolongar, ela vai chegar a um crime. E eu vou mostrar a você agora. Vê só. O inciso primeiro diz que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina é falta grave, né? O cara vai lá, incita alguém a participar daquele movimento, ou ele mesmo participa daquele movimento para tocar o terror na ordem e na disciplina prisional. Então se junta todo mundo, vamos tocar o terror aqui, vamos bater grade, vamos tocar o foda-se aqui agora nessa porra dessa unidade. Vamos quebrar tudo. Isso aí é subverter a ordem e a disciplina. Vai tocar o terror, vai acabar com a ordem. Beleza? Então isso aí é uma falta disciplinar de natureza grave. Ela é punida para não evoluir, para isso não evoluir e chegar a um crime. Que crime? Motim de presos, que a gente vai ver daqui a pouquinho no Código Penal. E fugir também, né? Fugir também é uma falta disciplinar, trazida aí pela Lei de Execução Penal. Então, o preso que foge, ele vai ser responsabilizado na esfera administrativa com a falta disciplinar, correspondente aí ao artigo 50, inciso 2 da Lei de Execução Penal. Mas essa fuga pode caracterizar um crime do Código Penal, sim ou não? Sim. Então a falta ela é punida para evitar que esse crime aconteça. E se acontecer, vai ser punido tanto na esfera penal como na esfera administrativa. Qual é a falta? Qual é o crime, professor, do preso que foge? Evasão mediante violência. Então, se o preso fugir, deixa eu colocar aqui para você, ele vai fugir e nessa fuga ele vai cometer uma violência contra a pessoa. Então vamos lá, o artigo 352 do Código Penal, evasão mediante violência, e o artigo 354 do Código Penal, também crime de motim. Então tá aí na tela para você os dois artigos para a gente analisar, ó. Se liga. Enquanto eu tomo um gole de água, você vai lendo. Vamos lá. Olha o que diz o Código Penal, o artigo 352 do Código Penal. Evadir-se, ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando violência contra a pessoa. Aí está aí a pena, né, de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então vamos lá. O que é isso aqui? Ó? Eu disse que a falta disciplinar é fuga, certo? A falta é fuga. A falta ela é punida, ela existe para evitar que crimes aconteçam, né? Se a conduta evoluir, poderá acontecer um crime. Então, se o preso, ao tentar se evadir ou ao evadir-se ou a fugir, né? Evadir ou fugir. Então, o preso, ao fugir ou a tentar fugir, ele comete uma violência contra a pessoa, ele vai estar diante de um crime previsto no Código Penal. E também da falta disciplinar, porque se ele tentar fugir, ele vai ser sancionado com a sanção correspondente, ele vai ser punido com a sanção correspondente à falta consumada. E fugir é uma falta disciplinar. E nesse caso, ó, eu vou dar o exemplo, os dois exemplos. A fuga sem a violência. Tá lá, tô numa escolta com o preso, né? Policial penal, tô numa escolta com o preso. E de repente eu me distraio e aí pego meu celular e fico olhando o WhatsApp. Acontece?
Pode acontecer, acontece. Vamos lá, tá lá, olhando o WhatsApp. Preso olhou, disse, está de bobeira, ó. Por aqui, saiu de fininho. Quando eu olhei, cadê o preso? Foi embora, negão, foi embora, fugiu. Fuga. Essa fuga vai ser um crime ou a falta disciplinar? Vai ser a falta disciplinar e ele não cometeu o crime, porque ele apenas fugiu. Não existiu a violência, e a violência tem que ser contra a pessoa, beleza? Então, ó, violência contra a pessoa. Agora, segundo exemplo. O segundo exemplo, ó. Aconteceu com um colega, né? Aconteceu com um colega, não vou dizer o nome do colega, mas aconteceu lá no serviço. E ele estava fazendo escolta de preso em um determinado hospital. E aí, o preso precisou ir ao banheiro. E aí ele algemado na grade, né, na maca. Estava algemado na maca. E aí, quando o colega foi tirar a algema do preso, já tinha tirado, levou no banheiro, quando voltou, ele sacou ali um pedaço de ferro que estava solto da maca, ele conseguiu arrancar, ele sacou um pedaço de ferro e agrediu o colega. Quando ele foi ser algemado na maca de volta, ele agrediu o colega, agrediu com uma porrada com o ferro na cabeça, e aí ele tentou evadir-se porque ele não obteve êxito, certo? Então, nesse exemplo verdadeiro, verídico com um colega de trabalho, o preso cometeu, além da falta disciplinar de natureza grave, que está prevista na Lei de Execução Penal, artigo 50, inciso 2, fuga, tentativa e fuga, tanto faz, ele vai ser sancionado punido com a sanção correspondente à falta consumada, como você já sabe. Então, além dessa falta disciplinar grave, ele cometeu o crime previsto no artigo 352 do Código Penal. Evadir-se, ou tentar evadir-se, o preso, usando violência contra a pessoa. Beleza? Entendido? Então vamos lá, ó. E a segunda, que eu falei do inciso primeiro, tá aí na tela para você, ó. Segundo crime. Artigo 354. Amotinarem-se presos, perturbando, ó, a ordem ou a disciplina da prisão. Então vê se não tem relação com a falta disciplinar. Tem relação com a falta disciplinar, porque a falta ela é punida para evitar que a conduta evolua e caracterize um crime. Então, vê só, se o preso incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, está no inciso primeiro, é uma falta disciplinar de natureza grave. Agora, o preso que amotina-se, perturbando a ordem ou a disciplina da cadeia, ela é o quê? Crime. Então, o preso ele pode cometer o crime. Agora, professor, e se ele, além da falta, comete o crime, ele vai ser punido apenas mediante o Código Penal, na esfera judiciária, na esfera penal? Não. Ele vai ser punido também com a sanção correspondente à falta grave. Ele vai ser punido administrativamente. Então, independentes, são processos independentes. Procedimento administrativo disciplinar, ele vai responder pela falta. Na esfera penal, no Poder Judiciário, ele vai responder pelo crime. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, ó. Na tela para você aí, o slide para me pegar a canetinha que caiu e tomar uma água. Boa! Então, você observou aqui, ó, que motim de preso é um crime. E a falta disciplinar também, né, também corresponde aí a esse motim, né, a subversão da ordem e da disciplina da cadeia. Então, se ele se junta para fazer isso, ele estará diante de uma falta disciplinar. Então, vamos que vamos, ó. Agora, me diz uma coisa. Eu disse que se o preso fugir, o preso que foge usando violência contra a pessoa, ele vai responder pelo crime, pela falta disciplinar, e vai responder pelo crime, né? Evasão evasão mediante violência. Então é um crime previsto no Código Penal. Agora, se o preso foge utilizando a violência contra a coisa, contra uma grade, por exemplo, contra o patrimônio, contra o patrimônio público,
ele derruba uma parede para poder fugir, ele arranca uma grade para poder fugir, ele estará cometendo, além da falta grave, o crime de dano ao patrimônio, previsto também no Código Penal, ou não? Aí é que tá. Presta atenção. Depende. Existe divergência entre os tribunais. Então, o STJ diz que não. Ele não vai cometer o crime de dano. Apenas a falta disciplinar. Beleza? STJ. Agora, o STF entende que sim, se o preso fugir ou tentar fugir, utilizando a violência contra a coisa, derruba uma parede, derruba uma grade, ele vai responder sim pelo crime de dano, além da falta disciplinar prevista na Lei de Execução Penal. Beleza? Tranquilo? Então, presta atenção, anota aí. STJ entende que não responde pelo crime de dano. STF entende que sim, responde pelo crime de dano o preso que quebrar uma parede, o preso que causar o dano para poder fugir. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguindo aqui com mais faltas disciplinares, que são muitas. Então se liga aí na tela para você. Ó. Inciso terceiro. O inciso terceiro diz que é falta disciplinar possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ou seja, se o preso instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, um estilete, uma faca. Agora vê só, eu vou voltar aqui. Olha o que o inciso está falando aqui, eu coloquei de vermelho. Ó. Possuir indevidamente, certo? Possuir indevidamente, o instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Ô, professor, e tem como o preso possuir devidamente um instrumento desse? Tem. O preso que trabalha na cozinha, ele tem acesso a faca, facão, cutelo, dá para arrancar a cabeça de um rapidinho, mas ele é autorizado. Então ele não está cometendo essa falta disciplinar, porque a lei é clara quando diz que possuir indevidamente. Então o preso que está lá, ó, preso é a imagem do cão. Então o preso pega lá um pedaço de ferro da cama, arranca, começa a amolar no chão e faz um punhal, faz um estoque, um punhal. E aí só em ele está de posse daquele instrumento que é capaz de ofender a integridade física de outra pessoa. Imagina aí, você está passando e de repente, ó, um ferrinho aqui, ó. E aí? Só em ele ter a posse, ele estará cometendo a falta disciplinar de natureza grave prevista aqui no inciso 3º do artigo 50. Ó, possuir indevidamente. Então, o preso que possui devidamente, ele não estará cometendo essa falta disciplinar. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Vamos para mais uma falta disciplinar aqui do inciso 4º. Provocar acidente de trabalho. Vou tomar mais uma aguinha aqui, ó. Se liga. O preso que provoca acidente de trabalho, ele também estará cometendo uma falta disciplinar de natureza grave. Essa provocação, ela é dolosa, é provocar. Ele tem que provocar, foi doloso, né? Tá lá, trabalhando, de repente ele olha para um lado, olha para o outro, aí se joga no chão. Machuquei minha cabeça, posso trabalhar mais não. Machuquei minha mão, tá roçando o mato. Daqui a pouco ele olha para um lado, eita, pô, o policial tá olhando para o outro lado. Pô, enxadada no pé. Oi. Acidente de trabalho. Ele provocou, foi doloso. Então, ele está cometendo uma falta disciplinar de natureza grave. Porque se for culposo, ele continua se beneficiando com vamos lá, ó. Provocar acidente de trabalho.
é uma falta disciplinar de natureza grave. Então, vê só, o preso que provoca o acidente de trabalho, ele estará cometendo uma falta disciplinar de natureza grave. E veja que isso é doloso, né? Ele tem que provocar, ele tem que... Então, por exemplo, vamos lá, o preso está lá, capinando o mato, aí o policial penal está ali olhando, tal, de repente, olhou para o lado do preso. Tá, porra, ele está olhando não. Ou a enxadada no pé. Acidente de trabalho, mas foi provocado pelo preso. Foi o preso que provocou o acidente de trabalho. Veja que foi doloso, porque se for culposo, o preso vai continuar se beneficiando com a remissão, mesmo que ele esteja impossibilitado de continuar com o trabalho. Ele vai continuar se beneficiando com o benefício da remissão pelo trabalho, beleza? Então, vê só, provocar acidente de trabalho doloso, tem que ser doloso, ele tem que provocar, constitui falta disciplinar de natureza grave. Vamos que vamos, mais uma falta na tela para você. Simbora, vamos lá. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Isso aqui é tranquilidade, bem tranquilo. Isso aqui é sossegado demais. Isso aqui é mamão com açúcar. Aqui é tranquilo. Tranquilo, vê. Se ele descumprir, o regime aberto tem condições para que ele progrida de regime, para que ele vá para o regime aberto, ele precisa cumprir algumas condições. E se ele descumprir, ele vai estar cometendo uma falta disciplinar de natureza grave. Então, o preso que está no regime aberto, ele precisa cumprir alguns requisitos, ele precisa cumprir algumas condições que foram impostas a ele. E se ele deixar de cumprir essas condições, ele estará diante de falta disciplinar de natureza grave. Beleza? É bem tranquilo. Essa aqui é sossegada demais. Então vamos para o inciso 4. Olha o que diz o inciso 4. Ó. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da Lei de Execução Penal. Então, ó, o preso que ele deixa de observar um dever previsto no inciso 2 e 5 do artigo 39, o que é isso? Os deveres, está previsto lá no artigo 39 da Lei de Execução Penal, o rol ali dos deveres do preso. Então, o inciso 2 e o inciso 5, a lei diz que se o preso deixar de observar esses deveres, ele vai estar cometendo uma falta disciplinar de natureza grave. E quais são esses deveres? Vou mostrar para você agora, tá aí na tela, artigo 39, inciso 2 e inciso 5. Ó. O que diz o inciso 2? Obediência. O preso precisa o quê? É um dever do preso. Obedecer ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Então, o preso que desobedece, ele estará cometendo uma falta disciplinar de natureza grave. Uma falta disciplinar de natureza grave. Você viu que a inobservância de um dever, o descumprimento de um dever, ele acarreta uma falta disciplinar, né? É um ato de indisciplina. O preso ele está sendo indisciplinado e vai acarretar uma falta disciplinar, que muitas das vezes, eu já falei para você, vai ser de natureza grave, como a gente viu aqui, né? Aí ele descumpriu um dever, ele vai estar sendo um preso indisciplinado e aí ele estará cometendo uma falta disciplinar. Na maioria das vezes, falta disciplinar de natureza grave, como a gente está vendo aqui, né? O preso que descumpriu o dever do inciso 39, do artigo 39, inciso 2 e 5, o inciso 2, obediência, o preso que for desobediente, o preso que desrespeitar qualquer que seja a pessoa que ele tenha relação, ele estará cometendo uma falta disciplinar de natureza grave. E o inciso 5 está aí na tela para você, ó. O inciso 5 diz que a execução do trabalho também é um dever do preso e das tarefas e das ordens recebidas. Mais uma vez, obedecer às ordens aqui, né? Então, ó, a execução do trabalho. O trabalho também ele deve ser executado. É um dever do preso executar o trabalho.
A gente já viu, né, a aula de trabalho do preso, e o preso condenado à pena privativa de liberdade, ele é obrigado a trabalhar. Ele é obrigado a trabalhar. E o preso provisório, o preso político, ele não é obrigado, ele é facultado a ele o trabalho. Mas se ele trabalha, ele deve executar o trabalho. Se ele não executa, ele está sendo preso indisciplinado. E o preso indisciplinado vai responder pela falta disciplinar de natureza grave, prevista aqui no artigo 50, inciso 5 aqui da Lei de Execução Penal. Beleza? Simbora então, ó. Espero você no próximo bloco. Tamo junto e estuda que dá certo. Valeu!